A minha vida após superar a dependência emocional. Nunca imaginei que algo tão simples, algo tão banal para muitos, fosse se tornar o maior desafio da minha vida. Eu, que sempre fui uma pessoa independente, com a cabeça cheia de sonhos e projetos, encontrei-me de repente, perdida em uma relação onde a necessidade de aprovação e de amor parecia consumir cada parte de mim. Quando ela me deixou, algo dentro de mim desabou. O que restava de mim? Perguntei-me muitas vezes com a dor aflorada e o vazio no peito. O que havia sido da minha identidade, da minha essência? Eu sabia que o fim da relação era inevitável, mas não estava preparada para lidar com a dor que ele traria. A nossa história começou como todas as outras, com um olhar curioso, uma conversa leve e um sorriso encantador. Ela tinha algo em sua aura que me atraía profundamente. Não era apenas a sua beleza física, mas uma serenidade, uma maneira de entender as coisas que me fazia sentir que finalmente havia encontrado alguém que poderia me completar. Naquele momento eu não sabia, mas estava me entregando totalmente a essa ideia de completar ao invés de me concentrar em mim mesma. Ela parecia ser a resposta para todas as minhas perguntas, a chave para o meu lugar no mundo. Os primeiros meses foram uma mistura de paixão avassaladora, planos futuros e uma entrega incondicional de ambas as partes. Eu estava tão envolvida que pouco a pouco, deixei que meu mundo girasse em torno dela. Suas palavras se tornaram minha verdade, suas opiniões se tornaram minhas convicções. Eu estava obcecada por estar perto dela, por fazer tudo certo, para agradá-la, para que ela não me abandonasse. A ideia de perder sua companhia, de não ser mais importante para ela, me aterrorizava. Porém, com o passar do tempo, a intensidade do relacionamento começou a mudar. Eu, que sempre fui uma pessoa cheia de vida e energia, comecei a perceber que minha identidade estava se dissolvendo. Eu me via dependente da presença dela, e essa dependência começou a crescer dentro de mim como uma sombra. Algo que eu não queria ver. Cada pequeno gesto, cada palavra não dita, cada silêncio parecia ser um reflexo da minha insegurança. Eu já não era mais a mesma pessoa. Eu me tornei alguém que precisava da aprovação dela para sobreviver, para ser feliz. Ela percebeu isso antes de mim. Tentou me alertar algumas vezes com gentileza, dizendo que eu precisava me encontrar, que não podia ser dependente dela para me sentir bem comigo mesma. Eu, no entanto, não consegui ver o que ela estava tentando me mostrar. Como eu poderia estar bem sozinha se ela era tudo o que eu precisava? Isso soava quase como uma traição para mim, como se ela estivesse me dizendo que eu não era suficiente, que meu valor só existia se fosse validado por ela. Eu resisti, e isso só aumentou a tensão entre nós. A separação aconteceu de forma inesperada, mas não menos dolorosa. Ela, com um olhar triste, me disse que estava terminando o relacionamento. Eu fiquei em choque. O mundo parou. Como assim? Como eu poderia viver sem ela? A dor tomou conta de mim de uma forma tão avassaladora que nem sabia como reagir. Eu tentei argumentar, tentei convencer que as coisas poderiam melhorar, que eu poderia mudar, mas ela parecia decidida. Ela queria espaço, ela queria ser livre. Ela disse que eu precisava aprender a me amar sem depender de ninguém, a me encontrar sozinha. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que eu não sabia mais quem eu era. Eu me vi perdida. A perda dela não significava apenas a separação de uma pessoa querida, mas a destruição de uma parte de mim mesma. Eu não sabia como seguir em frente, como retomar minha vida. A dor da rejeição foi imensa, como se tudo que eu fosse tivesse sido apagado, e eu estivesse diante de um vazio sem fim. A dor foi intensa, mas não demorou para eu perceber que eu tinha que fazer algo por mim mesma. Não podia continuar me afundando naquela espiral de autossabotagem e dependência emocional. A separação, por mais cruel que fosse, estava me dando uma oportunidade de me redescobrir, de voltar a ser quem eu realmente era. Mas o processo não foi fácil. Durante semanas eu me fechei em meu próprio sofrimento. Eu passei dias sem sair de casa, sem querer conversar com ninguém, sem conseguir me concentrar em nada. Foi nesse período de luto que encontrei uma oportunidade para voltar a olhar para minha vida de uma perspectiva diferente. Aos poucos comecei a entender que minha dor não era um fim, mas uma porta que se abria para uma nova jornada. Comecei a procurar pequenas coisas que me conectassem novamente com o mundo. Reencontrei velhos amigos, retomei hobbies que havia abandonado por causa do relacionamento. A princípio, esses passos pareciam irrelevantes, mas com o tempo, eles começaram a ter um impacto significativo em minha recuperação emocional. Eu também voltei ao meu trabalho. No início, parecia uma tarefa impossível. Eu estava exausta emocionalmente e não conseguia me concentrar nas minhas responsabilidades.
Mas aos poucos comecei a perceber que o trabalho era a única coisa que ainda me dava algum sentido. Não era apenas uma forma de ocupar meu tempo, mas algo que eu podia controlar, algo que me dava um senso de realização. Aos poucos, fui me dedicando cada vez mais ao meu desenvolvimento profissional. Ao invés de me perder em pensamentos sobre o que poderia ter sido, comecei a focar no que estava ao meu alcance. Investi em cursos, aprimorei minhas habilidades e comecei a assumir novas responsabilidades. Eu me dei conta de que a minha felicidade não precisava vir de outra pessoa, mas de mim mesma. Eu podia ser bem-sucedida, realizar meus sonhos e, mais importante, me sentir realizada de forma independente. A transformação não foi instantânea, e havia dias em que eu sentia uma enorme saudade, uma vontade de voltar atrás e tentar mais uma vez. Mas com o tempo, a dor foi diminuindo e o sentimento de empoderamento foi crescendo. A partir do momento em que eu comecei a me olhar com mais carinho, a acreditar em minhas capacidades, as oportunidades começaram a surgir. Eu fui reconhecida no meu trabalho, fui promovida e comecei a liderar projetos que antes jamais teria imaginado estar à frente. Eu tinha finalmente começado a entender que a vida podia ser mais do que relacionamentos, que minha identidade estava em minhas ações, nos meus objetivos e naquilo que eu realizava para mim mesma. Ao longo dos meses, as coisas começaram a se ajeitar de forma inesperada. A dor da separação começou a se transformar em um combustível para meu crescimento. A vida que antes parecia cinza, agora estava cheia de cores novamente. Meu trabalho prosperou e com ele minha confiança. Eu comecei a ser respeitada em meu campo de atuação, a alcançar metas que antes eram inalcançáveis, e mais importante, eu estava me sentindo feliz e satisfeita com a pessoa que estava me tornando. E então, ela voltou. Não esperava vê-la tão cedo, nem tão tarde. Ela que havia sido a causa da minha queda, agora aparecia como uma figura distante, uma lembrança que eu já havia deixado para trás. Ela queria saber como eu estava. Queria conversar. Eu estava diferente, mais madura, mais forte. Nosso encontro foi breve, mas significativo. Ela me disse que estava feliz por mim, que via o quanto eu havia crescido. Eu sorri, mas dentro de mim sabia que não havia mais espaço para ela naquele capítulo da minha vida. Eu percebi, naquele momento, que havia seguido em frente. Não da maneira que eu imaginava, não da forma que eu esperava, mas de uma maneira que me trouxe paz e clareza. Eu estava em um lugar onde o amor próprio era a prioridade, onde o sucesso não dependia mais de outra pessoa, mas de mim mesma. E assim fui aprendendo a cada dia que ao perder alguém, não perdi tudo. Na verdade, ganhei mais do que poderia imaginar: minha independência, meu autoconhecimento, minha confiança. Eu estava vivendo para mim, e não mais para agradar a ninguém. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor foi um passo necessário para minha evolução. E no fim das contas, o que parecia ser o maior fim da minha vida, na verdade foi apenas o começo de uma jornada muito mais gratificante. Eu não me arrependo de nada, porque sem essa experiência, eu não seria quem sou hoje. A vida, com suas perdas e ganhos, continua a me ensinar, e eu sigo mais forte, mais independente, mais feliz.